Olá, boa tarde. Meu nome é Tamires, eu sou cristã. Eu estou fazendo alguns vídeos de lamentações referente às abominações que têm acontecido hoje dentro da igreja. E essas abominações, elas estão descritas nas profecias bíblicas dos profetas, nos livros dos profetas e no livro de Daniel. Como eu estou focando no livro de Daniel, todas as abominações e aquilo que Deus falou que ia acontecer, eu já expliquei em outros vídeos, é só acessar os vídeos, o meu canal, e lá tem todos os vídeos. Então, eu expliquei como que a gente pode entender as profecias, as abominações que Deus falou que estava acontecendo ao coração dos profetas, como que a gente pode entender que elas também fazem parte do desfecho que está em Apocalipse. Como eu li no último vídeo, eu li um versículo falando sobre a grande prostituta, e que essa prostituta é a mesma das outras profecias que a gente estudou, de Ezequiel 8, de Ezequiel 16. Ela é a mesma que está descrita, que Deus fala, que em Ezequiel 8 fala que é a imagem de ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. E aí, mais pra frente, vai falar que essa imagem de ciúmes é de uma mulher, que é de uma meretriz. E aí Deus fala para Ezequiel, faz Jerusalém conhecer as suas prostituições. Porque aí Deus, no capítulo 16, começa a descrever o que ela fez. Que ela cometeu muitas perversidades, que ela se prostituiu, que ela teve filhas que fizeram as mesmas obras que ela e fizeram muitas maldades na casa de Deus. E essa profecia, ela é escatológica, ou seja, ela tem uma continuidade, né, nos tempos da história da humanidade. Ou seja, quando Deus começa a descrever o coração dela, ele fala coisas íntimas do coração dela, fala coisa do nascimento dela. Então ela é uma figura individual, é como se fosse uma pessoa que ia nascer na história da humanidade e que ia cometer cada uma dessas obras. Essa profecia ela é escatológica e ela tem um desfecho no livro de Apocalipse também, que quando fala dessa grande prostituta, o Senhor fala que é um mistério, mas que ele falou até ao coração de Jeremias, que a gente já viu, que iria fazer com que todos entendessem claramente no final dos dias. Aí eu falei também sobre Ezequiel 23, que também fala sobre as abominações que são cometidas dentro da igreja, né, em Israel, com o povo de Deus. E aí fala dessas duas meretrizes que tem uma representação, que aí eu falei que o nome delas tem uma representação espiritual e que Deus também usa o nome de cidades, que é Samaria e Jerusalém. E o nome delas é Olá, que significa seu próprio tabernáculo, e Olibá, que significa meu tabernáculo está nela. Aí eu comentei que essas profecias elas têm um desfecho em Apocalipse, mas como entender que Deus estava falando das mesmas prostitutas? Porque a gente pode entender que a gente pode pensar assim, que o livro de Apocalipse está falando da grande prostituta, olha lá. Quando a gente lê, ela tá falando da grande prostituta. Nossa, mas quem é essa grande prostituta? Aí lá explica, que a grande prostituta tem a mistura com as nações. Tem toda a mistura ali com as práticas abomináveis das nações. Mas como nasceu essas abominações? Inicialmente, quando a gente começa a ler a Bíblia, na nossa imaturidade na fé, a gente começa a pensar que a grande prostituta está fora, que é algo de fora da igreja, Não é assim que a gente pensa? Apocalipse, quando falou da grande prostituta, falar da besta, nossa, é algo que tá fora, realmente, não faz parte ali do corpo de Cristo, Mas a gente pensa assim, é algo do mundo, É uma prática abominável que veio do mundo, E que Deus vai julgar. Mas quando a gente começa a ler e a discernir espiritualmente diante de Deus, que nem eu estava
falando, que o anjo falou ao coração de João, por que você está admirado? Aí ele falou assim, eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás. Então aí, quando a gente vai viver na nossa fé, a nossa prática diante de Deus, a gente vai enxergando as verdades espirituais. Porque a gente sofre diante de Deus. E aí, quando eu falei que essa prostituta, dentro da igreja ela se corrompe, ela começa a se corromper descendo ao Egito. Como que a gente pode entender a profecia de Apocalipse com as prostituições que elas cometeram dentro da igreja e que hoje, e que se cumpre nos dias atuais, e que está se cumprindo nos dias atuais, essas prostituições e essas abominações? Eu vou falar no próximo vídeo.